sou iniciante do zero, por onde devo começar a estudar? E aqui é muito importante eu estar abordando um pouco mais sobre esse tema, porque a primeira coisa que eu já tenho que ser sincero com vocês, se você é iniciante, e muitos de vocês provavelmente não vai gostar da resposta, mas eu tenho que dar ela mesmo assim, porque eu não posso ser negligente aqui e falar simplesmente, começa por tal lugar, porque vai depender muito do seu propósito. Para quem não sabe, existem várias formas de estudo. A gente tem o estudo da música popular, existe a música erudita, tem pessoas que gostam de aprofundar e estudar um pouco mais sobre harmonia, sobre improvisação, sobre a linha do jazz, ou da música popular brasileira. Existem muitas linhas diferentes para você poder estar estudando. Mas para nós que somos cristãos, a gente precisa do quê? Seguir um método direcionado para tocar na igreja. Primeira coisa que eu preciso falar é isso aqui para vocês. Por que você precisa seguir um método direcionado para tocar na igreja? E não tem como eu simplesmente falar para vocês que existe um outro caminho, uma forma mais simples. Porque para cada objetivo existe uma rota e um caminho específico. E se você quer comprar, por exemplo, pão, você não vai querer comprar pão, por exemplo, lá no bosque. Ou se você quer comprar carne, você não vai simplesmente ir no posto de gasolina para comprar carne. Porque é algo que é incoerente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você quer comprar pão, onde você vai? Na padaria. Se você quer colocar gasolina no carro, você vai no posto de gasolina. Então é específico. Só que poucas pessoas têm essa noção justamente pelo fato de não entender muito sobre música. E muitos de vocês querem aprender a tocar um instrumento para tocar na igreja, mas ao invés de seguir exatamente o método direcionado para tocar na igreja, o que muitos de vocês fazem? Vão estudar em escolas de músicas tradicionais, convencionais, ou em conservatório, ou estuda com um amigo aí seu que às vezes não é cristão. Ou às vezes você até estuda com um irmão que é cristão, que ele tem a boa vontade de te ajudar e ele é até músico aí da sua igreja. Só que no final das contas você não tem resultado. Por que isso, professor? Por vários motivos. Primeiro, se você estuda numa escola convencional, qual que é o objetivo dessa escola? Formar músicos, ou melhor, trazer conteúdos para quem quer aprender como hobby. Eu já trabalhei durante mais ou menos uns 15 anos dando aula em várias escolas de música, dando aula particular. E o objetivo dessas aulas sempre era simplesmente ir lá e trazer uma musiquinha nova para esse aluno aprender, porque ele não tinha um propósito muito grande. Era simplesmente se divertir e poder tocar com os amigos no final de semana. Se esse era o propósito deles, era exatamente o que a gente oferecia. As escolas de curso livre, escolas de músicas tradicionais normalmente trabalham exatamente dessa forma, desse jeito. E aí o aluno ia lá, aprendia a tocar musiquinha, na outra semana ia lá, aprendia a tocar outra musiquinha. Aí a gente passava um solinho e essa pessoa ia aprendendo. Para ela estava ótimo, porque esse é o propósito dela. Mas para a gente que somos cristãos, o objetivo é muito diferente. A gente precisa ter independência musical e a gente precisa não estudar simplesmente repertório ou musiquinha. A gente precisa estudar conceitos, ferramentas, formas de tocar para ter independência de sozinho conseguir tirar o hino que a gente quiser. Eu lembro que às vezes o aluno fazia um ano de aula e tocava no final das contas umas 10 músicas no máximo dentro de um ano. Por quê? Essa pessoa não treinava muito, simplesmente queria aprender uma música que tinha um dedilhado, que às vezes era muito difícil, ou tinha um acorde que estava muito além da capacidade dela, aí ia lá, aprendia um trechinho da música, depois outro trechinho, até tirar a música mesmo, às vezes levava um mês, às vezes um mês e meio para tocar uma musiquinha e montar um repertório rápido ali. Agora para pensar, nós que somos cristãos, você não tem que aprender uma música e levar um mês inteiro. Você precisa ser capaz de tirar dentro de uma semana pelo menos 6 hinos a 10 hinos para você estar tocando já naquela semana no culto. Então a proposta é completamente diferente. Mas pelo fato de muitos de vocês não saberem sobre isso, o que a gente faz? Simplesmente busca o conhecimento no lugar errado. E acaba não tendo resultado e acaba se frustrando e pior, desistindo da música. E não é porque vocês não conseguiram ter resultado que música é difícil, ou deveria ser difícil, é porque vocês estão buscando exatamente esse conhecimento no lugar errado. Quer ver um outro exemplo? Muitos de vocês às vezes falam, professor, mas eu estudei com o irmão da minha igreja. O irmão da minha igreja toca muito bem. Ele é excelente músico e ele não fica me ensinando músicas seculares. Ele já está me ensinando para mim tocar na igreja, mas eu não consegui aprender. Por quê? Porque talvez esse irmão até aprendeu com muito custo, mas ele não tem metodologia, ele não tem didática, ele não estudou para ensinar.
Então ele é até um bom músico, mas ele não tem paciência para ensinar, ele não tem uma estratégia para poder estar te ensinando. Então ele passa exatamente do jeito que ele aprendeu. E às vezes acaba ensinando algumas coisas erradas e no final das contas você acaba tendo mais dificuldade do que facilidade e muitas pessoas acabam desistindo da música por conta disso. Eu até costumo dizer que é muito mais fácil dar aula para alunos e eu percebo que tem mais resultado alunos que começam a estudar comigo do absoluto zero do que alunos que já sabem um pouco. Porque quem já sabe um pouco normalmente vem com alguns vícios de ter estudado e aprendido algumas coisas erradas e ter aquilo lá como uma certeza absoluta. E para mim desconstruir isso é muito mais trabalhoso e muito mais demorado. Então tudo tem a ver com a forma que você estuda e se você estudar do jeito errado, você vai ter muito mais dificuldade. Então o que eu indico? Professor, sou iniciante do zero, por onde devo começar a estudar? Começa a seguir aqui os nossos vídeos do canal do YouTube, nosso Instagram, nossas redes sociais, porque tudo que eu trago aqui são conteúdos direcionados com método para você aprender, mesmo saindo do absoluto zero, a se tornar um músico preparado para tocar na igreja. O meu método é específico para isso. Quem não quer tocar na igreja ou não tem esse objetivo, esse não é o seu lugar, mas se o seu propósito é tocar na igreja, esse é o melhor lugar que você deve estar. Mas segue um método direcionado para você tocar na igreja, para você não ficar simplesmente estudando fragmentos de informação e pincelando. Um dia você vê uma aula de uma pessoa, no outro dia de outra pessoa, aí cada pessoa explica o mesmo conceito, só que com um ponto de vista diferente, e às vezes você não entende nada e fala, quem que tá certo? Ah, tudo tá errado, não consigo entender. No final das contas, você acaba tendo muitas lacunas no seu ensino e acaba travando ou então desistindo da música. Então, a resposta para essa pergunta aqui, sou iniciante do zero, por onde devo começar a estudar, é seguindo exatamente um método direcionado para tocar na igreja e seguir todas nossas aulas em nossas redes sociais. Inclusive, a gente tem um encontro marcado aqui todos os dias, sempre na parte da noite, com mais uma super aula ao vivo de segunda a sexta-feira, e você é mais que meu convidado para poder estar aqui junto comigo e a gente poder trilhar uma jornada incrível, poder contribuir um pouquinho mais com o meu conhecimento aqui junto com vocês. Combinado, gente?